Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Nós estamos hoje falando do conto Triângulo de Rhodes, que está no livro Assassinato no Beco, da Agatha Christie. Temos aqui o Tito e a Cris, tudo bem, pessoal? Tudo bem. Muito obrigado. Mais um clube da literatura policial, sejam bem-vindos. Bom, nós vamos falar então, hoje nós temos um pouquinho mais de tempo, né? Vamos dizer 12 minutos para cada um, porque temos, né, uma amiga que não vai poder vir. Bom, Cris, quer começar? Por favor. Começo? Então vamos lá. Bom, boa noite a todos. Se você puder falar Oi, rapidinho, Tito, assim, um pouquinho. Tá dando para me ouvir? Perfeito. Tá dando para me ouvir? Bem. Se você puder Tito, falar um pouquinho assim, do tema. Afonso, obrigada. Falar sobre mim? Não, um pouquinho do tema, assim, do que é o conto, assim, muito rapidamente para situar o pessoal. Sim. Resumido do conto. Aí a gente desconta do tempo dela, bota mais tempo. Tá bom. Tá mais um caso de Poirot, né, do Hercule Poirot. E é um caso interessante porque eles estão passeando, né, estão em férias, né, em Rhodes, né, na Grécia. E tem aqueles hóspedes, aquelas pessoas, aqueles ingleses e tal, e acontece um assassinato. Tadã! E aí Poirot, genialmente, vai desvendar o mistério. Não podia ter sido mais precisa. Olha, foi viu? breve. Eu fiz um curso de resumir as coisas para participar. Nossa, quero fazer esse curso. Socorro. Bom, então muito posso bem. fazer a minha Pode fala? Seguir. Obrigado. Por favor. Eu começo ou o Tito começa? Começa você. Beleza. Então vamos lá, o Triângulo de Rhodes. Há muitas coisas, né, para se falar e para se analisar nesse conto. Pelo menos eu encontro um monte de coisas. E aí, para ficar nesse nosso formato ser mais objetivo, eu resolvi pegar um tema apenas e vou defender a seguinte tese. A tese de que o conto foi concebido, foi escrito, e de forma que ele está repleto de contrastes e enganos. Essa é a minha análise crítica do conto. Então, vamos lá. O próprio título, triângulo, a palavra triângulo já é uma palavra-chave, né, que a Agatha, é uma pista que a Agatha nos deu. Mas o contraste, para mim, chamou mais a atenção. Vamos começar pelo primeiro contraste. Vou falar de alguns contrastes. Como eu falei nessa introdução, a gente tem uma mudança de cenário. A gente sai daquela Inglaterra fria, chuvosa, nebulosa, né? E a gente vai fechada, a gente vai para um lugar que tem praia, sol, né? Luz. Isso por si só já é um contraste com muitos casos de Poirot, muitos casos. As ilhas gregas, né? As férias, a diversão. Um outro contraste que eu achei bem interessante é entre gerações, entre o novo e o antigo, né? Esse choque geracional que sempre ocorre, porque sempre vai ter diferentes gerações. E tem uma parte nesse choque geracional que eu achei até cômica, que é a descrição de Poirot versus a descrição da personagem, a Pamela Leo, eu acho que é assim que pronuncia, né? Aí a descrição dela. A Miss Pamela Leo, que se sentava ao lado de Poirot, falava sem cessar, representava a moderna escola de pensamento, pois usava o mínimo possível de pano sobre o corpo queimado de sol. E o Poirot, logo na sequência. E Hercule Poirot vestido num terno branco de flanela, isso na areia da praia. E sua cabeça se encontrava bem protegida por um grande chapéu Panamá. Quer dizer, são contrastes na descrição dos dois, fica até cômico. As descrições de Poirot são sempre muito cômicas, né? Agora, eu resolvi não deixar para o final a parte que eu acho mais interessante, porque vai que Afonso vai me cortar, então eu deixei logo para agora. Que eu acho que é o contraste mais legal, que tem a ver com o título.
o Triângulo de Rhodes. Olha, é importante, né, eu acho, a gente aproveitar tudo que a Agatha nos fornece, aliás, como qualquer escritor, mas estou falando de Agatha, e dar uma pesquisadinha rápida no Google, né? O que é Rhodes? Né? A cidade de Rhodes, qual a importância de Rhodes? E a gente descobre a história do Colosso de Rhodes, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Né? Se jogar imagens possivelmente como que era o Colosso de Rhodes, feitas por IA, gente, é uma coisa realmente colossal. É uma estátua gigantesca do deus Hélios, que era o Sol, né, o deus Sol. Ela tinha, acredita-se que ela tinha 33 metros de altura, né, uma coisinha enorme, né? Ela foi feita em 226 a.C. e ela ficou de pé por 54 anos, até que teve um terremoto e ela se quebrou nos joelhos, né? E aí ela caiu. Bom, na própria história do Colosso de Rhodes, né, que deu nome à cidade de Rhodes, né, a gente também tem aí um contraste, que é essa coisa dessa estátua colossal, magnífica de um deus, imagina o deus Sol muito poderoso, mas um terremoto quebra-se, né? E o joelho é muito simbólico também, a coisa de se ajoelhar, né? de mostrar humilhação, né? Se humilhar, né? E pá, caiu. Mas o que isso tem a ver? Isso eu acredito que não foi à toa, ou pelo menos eu consigo linkar com a nossa história. E aí vou linkar como? A gente tem 2 personagens que também se contrastam, né? Já vou fechar o meu pensamento no que tem a ver com a estátua do Colosso de Rhodes. A gente tem a Valentina Chantry, que é aquela mulher lindíssima, poderosa, hipnotizadora, né? Ela consegue controlar os homens com o olhar, com a sua fala, aquele estereótipo, aquela figura. No entanto, é ela, a mulher poderosa e linda, que morre assassinada. Olha o contraste do poderoso e do que se ferrou, né? Ela morre assassinada. Ela pensava que controlava o marido dela, mas não controlava o marido dela. Por quê? Quem foi que a matou? A gente pode, né, revelar aqui já, né? Já vamos revelar. Foi o marido, né? Que parece que ela... Foi o marido? Calma. Todo mundo pensa que foi o marido que a matou. Calma. Fica esse pensamento, né? Ela teria morrido envenenada pelo marido. Mas aí vem o Poirot, que sabe a verdade. E ele sabia quem ela era de verdade, né? Quem essa mulher poderosa era de verdade. E ele fala isso. Ela não era suficientemente inteligente para compreender a situação. Pobre mulher, sua estupidez a matou. Quer dizer, então ela se achava o máximo, poderosa, mas na verdade ela não era tão inteligente assim. E contrastando com a outra personagem, a Marjorie Gold, que é chamada de mulherzinha, pequena, frágil, essas são as palavras com as quais ela é descrita. Jeito recatado. Mas, na verdade, a Marjorie é que é perigosíssima e manipuladora. E ela pôde enganar todos, exceto Poirot. Poirot percebeu que ela era de verdade. E aí ele diz assim: a Marjorie Gold tem um sangue frio dos diabos. Seria capaz de ver o marido enforcado sem o menor remorso. Então, a gente consegue ver, linkar, né? Fazer aí uma associação desses contrastes de como elas são colocadas, a poderosa e a mulherzinha tímida, quando, na verdade, a poderosa, como a estátua de Rhodes, morre, na verdade é uma tola, e a outra timidazinha e tal, né, é a grande manipuladora, né, a poderosa ali na história. Né? Outros contrastes, bom, ainda aliás nesse, né, o contraste do próprio crime, né? Tem uma fala interessante da Pamela, que ela diz assim: todos pensam o seguinte, que o amante, que é o Douglas Gold,
o amante colocando estrofantina, que seria lá o veneno, no copo do marido, e a mulher tomou por engano, enquanto ele não prestava atenção. Né? O pessoal fica achando que foi o amante que a matou. Né? Outro contraste. Uma crítica que eu achei bem legal, com aquela característica tipicamente britânica da fleuma e tal, ela diz assim, a Agatha diz assim, ao contrário da grande maioria dos ingleses, ela era capaz... desculpa, a gente está falando da que morreu, tá? Ao contrário da grande maioria dos ingleses, ela era capaz de falar à primeira vista com estranhos, em vez de deixar passar uma semana antes de encetar os primeiros tímidos esforços, como é típico hábito britânico. Quer dizer, aquela que já sai falando, conversando com todo mundo. Né? Outro contraste, uma crítica social que eu achei até poética, quando Poirot vai à Montanha do Profeta. A viagem de carro era agradável, por estradas frescas, cercadas de abetos, elevando-se por curvas sinuosas, muito acima das misérias e intrigas humanas que ficavam lá embaixo. Né? Então, era tudo. A gente imagina aquela vista linda e maravilhosa, mas, na verdade, o que tem lá são misérias, intrigas, outros contrastes. Mais contrastes. A Pamela Leal, que é aquela faladeira, né, a tal faladeira, eu a vi por um momento, eu falei assim, caramba, ela parece a Miss Marple mais jovem. Por quê? Como que ela é colocada? Ela é colocada como uma fofoqueira, né, espivitada, mas jovenzinha, mas já a Miss Marple mocinha. Né? Ela adorava ficar estudando os seres humanos, né? Então, outro contraste. A gente conhece a Miss Marple já idosa, mas tem uma personagem jovenzinha, né? que faz lembrar, e que, inclusive, é descrita com muitas frases que são utilizadas para descreverem Miss Marple. E aí eu faço uma pergunta. Né? No final, a Marjorie Gold é aquela timidazinha e tal, depois é recatada, e que é super perigosa e que foi quem realmente arquitetou o assassinato. Ela será presa? Será que ela vai presa? O que vai acontecer com ela? Né? E a gente tem a fala do Poirot sobre ela. Eu a preveni. No alto da Montanha do Profeta, eu a preveni. Era a única possibilidade de evitar o crime. Disse-lhe claramente que suspeitava dela. Ela me compreendeu, tenho certeza, mas ela se achava muito inteligente. Eu disse que deixasse a ilha se tinha amor à própria vida. Ela decidiu ficar. Então, inclusive, a Marjorie, lá no início, eu fiz uma associação entre o Colosso de Rhodes com a que morreu, a que foi assassinada, que era aquela mulher bonita e poderosa. E contrastei a bonita e poderosa com a Marjorie Gold. Mas aqui eu também faço uma associação da verdadeira Marjorie Gold com o Colosso de Rhodes, que rachou nos joelhos, caiu. Porque ela se achava também muito inteligente. Ela sabia quem ela era, ela se achava inteligentíssima. E, no final das contas, se deu mal. O Poirot avisou, vai embora. E ela ficou. Então, fechando, é um conto de muitos contrastes, se a gente analisar mais profundamente. Nossa, olha, ela vai ganhar um prêmio, hein? Ela acertou, ainda ficou com 1 minuto de crédito. Nada como um treinamento, hein, Cris? Um treinamento. Ela treinou. Muito obrigado. Vitória, bem-vinda, tudo bem? Bom que você pôde chegar. Boa noite, dá para me ouvir? Tá um pouquinho baixo. Tenta levantar seu volume, por gentileza. Tá certo. Obrigado. Tito, por gentileza. Bom, vamos lá, gente. Enquanto a Cris faz aquela análise dos personagens e tal, vocês sabem que eu gosto de trazer contexto histórico para as nossas coisas, né? Então, vamos lá, gente. Colosso de Rhodes, assim como o livro Assassinato no Beco, num total, ele foi publicado em meados da década perto do final da década de 30, porém, tá, tem uma história interessante aí. Quando a Agatha Christie escreveu A Morte de Lord Edgware,
que no Brasil chama 13 à Mesa, ela estava numa escavação lá no Oriente, eu acho que por volta de 1931, por aí, e o cara lá, o dono da escavação, gostava de mostrar orgulhoso para ela para todo mundo uma mesa que ele tinha comprado especialmente para ela colocar a máquina de escrever, e ele falou que em cima daquela mesa ela tinha escrito a morte de Lord Edgware. E o primeiro esqueleto que apareceu na escavação lá deles, eles colocaram o nome de Lord Edgware, tá? Porém, gente, por datação, ela antes de chegar lá, ela ficou exatamente por 10 dias, um tempo mais longo do que devia, ela ficou exatamente na ilha de Rhodes, tá? Que é onde ela deve ter imaginado. Ela fez uma ponte na ilha de Rhodes e depois ela foi para o Oriente. Ela não foi com o Expresso do Oriente dessa vez, ela foi de navio. Então ela parou e ficou uns dias lá. Então vamos lá, gente. Vamos passar um pente fino assim e vamos pensar um pouco junto. Vou contar a história para vocês do Triângulo de Rhodes, tá? Você tem uma mulher super poderosa, né? Você tem o marido dela, você tem uma mulher bem apagadinha, que parece bobinha, tal. Você tem uma ilha, tá? Você tem uma praia, você tem gente de maiô na praia tomando sol e o Poirot todo vestido de flanela lá, tal. Beleza. Vocês lembram de alguma outra história de Agatha Christie parecida com essa? Aquela, como é que é, do Sol do Caribe? Caribe é com a Miss Marple. Várias outras lá do Oriente, né? O Poirot está sempre de branco. Não, mas é uma ilha com praia, uma mulher poderosa, o marido e uma mulher bobinha. Gente, isso é Morte na Praia, tá? Então é aquela história. A Agatha escrevia os contos dela, tá? E depois de um tempo ela revisitava esses contos com uma outra ótica e ela via, eu fiz esse conto aqui, né? Legal. Mas aqui tem elemento para eu fazer uma história maior, para eu fazer uma história ainda melhor. Com esse mesmo colorido aqui, eu vou conseguir transformar essa historinha em um livro. E é o que acontece, gente. Triângulo de Rhodes é o embrião de Morte na Praia, tá? Enquanto um é curto, não cabe muito personagem, no outro, ela vai aumentar a coisa, tá? Vai colocar mais personagens. A mulher poderosa daí vai virar a Arlena Marshall, do outro, né? Que é a atriz, tá. O marido e a outra, que é aquela bobinha que não pode tomar sol, que é toda delicadinha, que não sei o que lá, e que do meio do livro para frente, né, depois que a Arlena Marshall aparece com um chapéu deslumbrante, uma roupa maravilhosa e toda poderosa, e falando eu sou eu, né? Então, esse contraste é muito interessante, porque são aquilo que eu falo que a Agatha fazia com maestria. Ela repetia a história, ela mudava o cenário, ela mudava os nomes, mas ela usava aquela essência. Eu imagino que algum lugar na ilha de Rhodes ela deve ter visto aquelas pessoas. Não teve assassinato, tá? Mas a cabeça dela era tão fértil que ela deve ter visto um casal daquele jeito, com uma outra amiga que era meio bobinha, e ela começou na cabeça dela enveredar toda essa história de ai, se a mulher que é bobinha, na verdade, fosse a Fatal, e a Fatal fosse a bobinha, e ela faz isso com maestria, né? E assim como o próximo conto que a gente vai ler, eu sempre desse livro é o Espelho do... Não, a gente já passou pelo Espelho do Gongo, não é? Já. Pelo Espelho do Morto. O próximo que a gente lê desse, que é mais para frente, é o último dos 4. Roubo, é. Roubo, que é lá no final, tá? Então, é isso que acontece, gente. Ela pega esses contos e ela, com o tempo, ela estica o conto em um livro. E ela faz isso muito bem, porque ela sabe que, enquanto o conto é curto, o conto não tem espaço para muito personagem, no livro ela cria personagens acessórios para dar um caldo no ensopado dela, né? Mas os ingredientes são os mesmos.
E eu gosto bastante. É até interessante, agora que a gente acabou de ler o Rhodes, se alguém tiver curiosidade de dar uma lida em seguida no Morte na Praia, vocês vão ver o contraste. Fica uma leitura bem interessante, fazer a contraposição de um com o outro, né? E vamos, já que eu falei em Morte na Praia, Colosso de Rhodes, tal, Triângulo de Rhodes, uma coisa que eu acho fantástica no Morte na Praia é Assassinato um Dia de Sol no cinema, com o Peter Ustinov. É a cena em que está todo mundo lá de biquíni e tal, e ele aparece com uma roupa de flanela e finge que está nadando na praia. Né? Eu acho aquilo fantástico, bem legal. Muito bom. E é isso, gente. Eu acho que o importante é esse momento. A Agatha Christie provavelmente escreveu isso na Ilha de Rhodes. Eu acho que ela terminou esse conto na escravação lá do Oriente. O outro quer dizer que era o Lord Edward, mas acho que ela estava rascunhando o Lord Edward, tá? Mas, na verdade, o que ela escreveu lá foi o Rhodes, que ela tinha vindo da ilha. Que legal, né? Puxa vida, é verdade. Só o título para nos trazer essas coisas, né? Muito E as obrigado. datas são 33, 37, 41, tá? Uhum. 33 o Lord Edward, 37 o conjunto dos contos, né? E 41 o Morte na Praia. Vou falar aqui. Eu li o conto, eu gostei muito dele. Ele, assim, ele é bem curto, né? Só que, apesar dele ser curto, ele consegue reunir todos os elementos de uma história de mistério, que é o assassinato, um grupo ali de pessoas limitadas como suspeito e uma dedução brilhante do Poirot. E a Agatha foi bem genial aqui, porque apesar de ser curto, né, ela consegue surpreender o leitor. Ela foi genial aqui nessa história. Uma outra coisa também interessante que eu gostaria de comentar é que aqui o Poirot ele não usa para investigar pistas físicas. Ele observa o comportamento humano das pessoas. Então, é completamente diferente dos outros que a gente vinha lendo, que ele investigava através de pistas físicas. Aqui não. Então, ele vai observar expressões, comentários, contradições ali. E uma coisa bem interessante é que ele prevê o crime bem antes dele mesmo acontecer. Isso é bem interessante. Só observando ali aquelas pessoas, aqueles casais e as interações entre eles. Outra coisa também que eu queria comentar é em relação ao título da história, Triângulo em Rhodes, né? O título ele faz um trocadilho ali, né? A palavra triângulo pode tanto remeter à questão geográfica da ilha, porque eu pesquisei a ilha, eu vi imagens e realmente essa ilha existe. Talvez a Agatha se inspirou em alguma das suas visitas aí à Grécia, né? As áreas ali do Mediterrâneo. Então, talvez Rhodes, né, foi uma inspiração para ela para criar esse cenário. E a palavra também triângulo pode se remeter à questão do triângulo amoroso que temos ali na narrativa, né? Isso é bem legal, porque traz esse duplo sentido e é excelente porque pode o leitor antecipar o que pode acontecer ali junto com os personagens ali naquela narrativa, né? Além disso, eu dei uma pesquisada e eu vi que tem uma adaptação. E eu assisti a essa adaptação. Eu gostei, eu confesso que eu gostei. Achei ela bem, assim, como eu posso dizer, fiel ao texto original. E a gente tem ali imagens belíssimas da Grécia, né? Eles tiveram esse cuidado de fazer essa adaptação e trazer essas imagens reais da Grécia. Então, gostei. Inclusive, o ator que faz o Poirot, ele interpreta muito bem, né, o personagem nessa adaptação. E também a atriz que escolheram ali para interpretar a Valentine, ela é uma atriz que ela
ela traz esse ar de mulher mais sedutora, sabe? Atraente. E é isso que a Agatha quer passar com essa personagem na narrativa. O oposto da esposa de Douglas. Então tem essa diferença. E eu gostei muito dessa adaptação. E é isso que eu tenho que falar sobre o conto. Ah, então essa adaptação não é daquele famoso com o Suchet, não. Isso que eu ia perguntar, quem é o ator, você lembra? Não é o David Suchet? Eu não sei, eu não pesquisei o nome dele, mas eu não sei, eu acho que sim. Ah, tá, depois a gente procura. E uma coisa que eu fiquei pensando, já que você viu, né, eu fiquei pensando assim, porque como é tão curto, geralmente aqueles do Poirot são mais longos, né? Eles fizeram um mais longo, assim, em torno de 1 hora, não sei. Se bem que os do Poirot também, os primeiros acho que são mais curtos, né? Os do Suchet. Mas eles fazem um filme maior, eles dão uma aumentada, não? Aumentam, só que ficou bem fiel mesmo ao texto original, à história original. Ah, tá. Porque é sempre complicado, né? Aumentar e ao mesmo tempo não colocar personagens, alguma coisa assim. Que legal, Vitória. Gostei, muito bom, assim, né? Muito interessante. É interessante ela comentar de ser bem fiel, porque às vezes eles viajam muito na maionese nas adaptações, e realmente tem algumas que são bem fiéis, e essa deve ser mesmo. Eu vou até dar uma olhada depois. Eu queria ver e não tive tempo. Desculpa, eu joguei aqui agora no Google, e realmente tem um episódio de Poirot, né, do Triângulo de Rhodes, do elenco Suchet, e Frances Lowe faz a Pamela Leo. Não sei quem é Frances Lowe, mas uma das atrizes aqui. Que legal, que bom. Gente, eu até, quando eu estava lendo, eu vi várias coisas interessantes, sabe? Como disse a própria Cris, ela apontou algumas das coisas que eu tinha anotado, mas eu não tinha, na hora não tinha como transcrever. Daí eu disse, depois eu vou fazer e não tive mais tempo. Vocês falando assim, eu pensei em algumas coisas, tá? Só para não dizer que eu não falei nada. A cidade de Rhodes realmente é uma cidade científica. É uma cidade, por exemplo, onde o Apolônio de Rhodes, Posidônio de Rhodes, ele era um grande astrônomo, um grande cientista, um grande filósofo, historiador da antiguidade. Então ele criou uma escola toda estoica lá. Já é uma cidade, ela faz como se fosse assim um intercâmbio entre a Grécia, né, pensamento da Grécia, o pensamento do Egito. É um lugar que foi muito interessante já dessa época. Talvez outros barcos tenham desaparecido aí nesse outro triângulo, vai saber, né? Bom, Atlântida, né? Já que a gente está no universo grego, Atlântida, de Aristóteles, né? Desapareceu por ali. Dizem que houve vários terremotos ali em Creta e tudo, que desapareceram civilizações, né? Então, essa coisa aí. O terremoto que derrubou a estátua do Colosso. Que derrubou a estátua, que quebrou. Que eu mencionei. Vocês chegaram a ver a ilustração dela? Nossa, maravilhosa. É uma entrada de uma baía, assim, e eles fizeram a pé estátua, de cada lado. Era um farol, e a estátua tinha um pé de cada lado. Deveria ser que eu acho que ela era. Niterói. Adoro. A ponte Rio-Niterói. Carioca, tudo quer trazer a ponte. Um pé no Rio e um pé em Niterói. Porque são as 8 maravilhas. Eu acho que é uma das 8 maravilhas do mundo, né? Nós temos que botar a ponte Rio-Niterói. Uma das 8 maravilhas do mundo antigo. O Colosso de Rhodes. Mas eu tô brincando porque, bom, outra coisa que vocês falando, assim, eu fiquei pensando nessa coisa da encenação, né? Então, como as pessoas encenam coisas. Então, por exemplo, a Cris falou no contraste, eu fiquei pensando que o cara encena o gorila, o maridão de verdade, na verdade ele é um homem frio também, né? E, por outro lado, a amante lá encena uma histérica que chora, não sei o quê, mas ela também é fria, né? Então, essa coisa da encenação. E da questão da virada rápida, né, gente? Sinceramente, eu não tinha visto muito bem o tamanho do conto. Eu achava que a gente estava no meio, assim, do conto, né? Porque tem muitos contos dela que são lentos, assim, demoram para engatar. E aí, quando eu vi, assim, me pegou de surpresa, né? Porque em 3 páginas ele morreu e acabou, né? Foi uma coisa assim. A solução eu achei bem
né? Eu pensei que ele ia enrolar um pouquinho mais entre a morte e a solução. Não, ela vem assim muito rápido. É muito interessante isso também, porque, né, como a gente sempre discute, ela não desperdiça palavras, né? Aquela história. E o que eu anotei aqui? Uma outra coisa. Ah, esse tema que eu achei interessante, sobre a paixão ser uma coisa aleatória. Eu acho que nesse conto aparece isso, né? Que aquilo que, e a mulher deslumbrante, fogosa, não sei o quê, não é para todo mundo a mesma coisa, o amor, né? Então, isso eu acho bem interessante, né? Vai saber por que as pessoas se apaixonam, né? E às vezes não é aquele padrão de beleza, aquela coisa. Enfim, isso é uma coisa também que chama atenção. Mas contando Então, tá. essas coisas que diz que a gente está prevendo, né? Eu editei hoje um conto que se passa em Paquetá, não é da nossa Não aventura, tá? Mas eu editei um conto que se passa em Paquetá, que tem um major que senta na mesa para falar com outro militar, e o outro militar fica muito interessado e começa a passar a perna na perna dele. Ó, não é? Então, Tá vendo? Nossa! a gente tem de um tudo nesse mundo, gente. Eu não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa. Alguém quer comentar um pouquinho? Eu quero saber Vai. nosso próximo encontro, que data que é? Eu gostaria. Vai, Cris. Tá. Ó, é 29 de setembro, já respondo. 29 Eu de só queria setembro, comentar Roubo que eu gostei Inacreditável. muito da percepção vocês estão me ouvindo? Porque de repente eu fiquei com um eco danado aqui. Não, tá tudo bem? Pronto, passou. Da percepção da Vitória, no que diz respeito a Poirot prever, né, o crime. Sai daí, ele é melhor para você e tal. Então, isso é interessante, né? Não me lembro de nenhum conto que tivesse uma previsão assim. Quer dizer, tem suposições, mas aí se a previsão é pá, né? Muito, muito marcada. E também achei muito interessante o que o Afonso falou sobre o que é realmente a paixão, né? A mulher, a femme fatale, né? A mulher, a man-eater, né? Que se fala em inglês, né? Aquela mulher maravilhosa e tal, mas na verdade o amor ali, a paixão, na verdade, era entre a mulherzinha sem graça, né? E o outro, né? Não aquela mulher maravilhosa. Mas Então, são questionamentos e são coisas muito interessantes da percepção da Ágata. Sim. eu achei Você ia legal falar, ela Tito? comentar o fato do crime ser Tito ia falar diferente uma coisa? das coisas do Poirot, que em vez de investigar com pista, Aham. investiga por observação. E aí me lembrou uma outra coisa, gente. Eu acho que é a Calçada Tinta de Sangue, que é um conto da Miss Marple, tá? Onde ela está numa situação muito parecida, que ela está viajando, ela observa, ela percebe que vai acontecer alguma coisa e ela vai lá atrás do cara e fala: Ó, se você fizer isso, eu estou sacando que foi você. E aí não acontece nada, não tem crime, vai todo mundo embora. Uhum. Eu acho que esse conto está nos 13 É. problemas, tá? E quando a Agora, Vitória falou isso, eu falei: eu não tinha sacado esse ponto, foi interessante, Vitória. Porque aham. essa investigação do Triângulo de Rhodes está muito mais para Marple do que para Poirot, porque a Marple investiga Muito nessa linha. mais. Né? Então eu achei interessante. E aí me A veio na linha dela. cabeça a Calçada Tinta de Sangue também. Interessante. A gente Quer pode dizer comentar, até que a Vitória, alguma Agatha foi coisa? pioneira aí. Vocês conhecem o Minority Report, né? Aquele filme clássico com Tom Cruise, que num futuro distópico, se uma inteligência artificial muito poderosa, ela já previa se alguém fosse cometer um crime. Então, a pessoa era presa de cometer. Né? É um pouco isso, Minority Report aí. Na verdade, no conto, o filme eu não lembro, mas no conto são três, como se fosse três pessoas que têm evidência, né? Aí tem um que não concorda. Então enfim, daí tem toda uma história nesse que viu uma realidade que pode não ocorrer. É uma coisa assim, eu não me lembro se no filme eles adaptam assim, mas enfim, essa coisa do imponderável também. Né? Vitória, você queria comentar alguma coisa? Eu tinha falado que o Poirot, né, ele preveniu, ele
prevenir o crime antes mesmo dele acontecer, né? Então, até ali no início, né, da história, terminando ali o primeiro capítulo, né, a primeira parte ali, a gente vê que ele fica desenhando um triângulo na areia. Eu acho que ali já diz muito, né, que ele já estava prevenindo esse crime que ia acontecer. A E palavra é uma triângulo coisa... no título, como eu disse, era uma dica da Agatha, né? Ela já estava apontando ali, a gente vai falar de um triângulo amoroso aqui. E essa minha experiência... Né, também. Desculpa, Vitória, não entendi. Tanto o título quanto ele desenhando o triângulo já era uma pista para o leitor do que iria acontecer ali, naquela narrativa. Uhum. Eu já imaginei quando eu iniciei, sabe? Eu já estava pensando, só que eu não sabia como iria desenrolar ali, né? Tem a mulher que é envenenada, aí como isso aconteceu, quem, né? Você fica ali. E, na verdade, essa coisa do triângulo é muito humano, né? Essa experiência que eu passei, assim, porque é muito fácil. Até eu me lembrei que o Freud fala isso, que como é que eu digo assim, todo neurótico, e como ele não se sente, ele acha que não merece o amor, ou tem problema com o amor, ele dá um jeito de sempre viver em triângulos. Os neuróticos nunca conseguem ter uma relação plena, né? Ou acham uma amante, ou faz o marido ter uma amante, enfim, é uma coisa do neurótico. Interessante isso, né? Porque essa coisa é muito fácil, é muito humano, né? Você busca uma situação que complica a sua vida, né? Quando ela podia ser fácil, né? E, enfim. Bom, pessoal, acho que é isso. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa. Tá. Tranquilo. Então, muito obrigado pelas dicas ótimas. Ótimo falar com vocês. Um beijo. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.